Talvez você tenha chegado até aqui se sentindo completamente sobrecarregado. Talvez essa situação que você está enfrentando pareça tão impossível que você já nem saiba mais como orar. Eu te entendo, porque eu também já estive nesse lugar, olhando para montanhas que pareciam inamovíveis e me perguntando se Deus realmente vê a minha dor. O próprio Jesus nos ensinou que aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Essas palavras não foram ditas apenas para nos consolar superficialmente, mas para transformar a nossa maneira de enxergar o impossível. Quando Deus olha para a sua situação, Ele não vê um problema sem solução. Ele vê uma oportunidade para manifestar a sua glória. Hoje, eu quero te conduzir por uma jornada que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre essa situação que parece impossível. Vamos falar sobre verdades bíblicas que sustentaram milhões de crentes em seus momentos mais sombrios. Meu propósito é que você termine esse momento sabendo, sem nenhuma dúvida, que o seu impossível é exatamente o território onde Deus se especializa. Antes de começarmos, quero que declare comigo em voz alta: Deus está mais perto no meu impossível e a minha fé será recompensada. Que essa declaração seja o alicerce sobre o qual construiremos juntos uma fé inabalável. Vamos começar. Número 1. Quando tudo parece impossível, Deus está mais perto do que nunca. Irmão, fica aqui um momento, porque essa mensagem pode ser exatamente o que a sua alma está esperando ouvir. Talvez você esteja em uma fase da sua vida em que tudo parece impossível. Nada se move, tudo está fechado, e o pouco que resta de esperança parece desaparecer a cada novo dia. Mas me escute bem. É justamente aí, nesse ponto em que você sente que não aguenta mais, que Deus está mais perto de você. Você se lembra do que foi dito em Gênesis 18:14? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Foi uma pergunta feita a Abraão e Sara, sim, mas na verdade foi escrita para você, para este momento, para este dia, para que você não se esqueça quando as forças te abandonam e a fé vacila. Veja, Abraão e Sara estavam diante do impossível, ter um filho já sendo idosos. O corpo dizia, não dá mais. A lógica dizia, é absurdo. Mas Deus disse outra coisa. Deus disse que voltaria no tempo determinado. E isso nos ensina algo poderoso, que Deus não apenas faz milagres, Ele os faz no tempo perfeito. Talvez você esteja enfrentando agora algo que parece intransponível. Um diagnóstico, uma perda, uma dívida, uma solidão que não vai embora. Mas no meio disso tudo, há uma voz que hoje quer te lembrar. Eu estou mais perto do que você imagina. E é curioso, não é? Porque nos momentos mais difíceis, quando tudo parece desmoronar, algo dentro de nós clama com mais força. Essa necessidade de buscar a Deus se intensifica. É como se a alma, ao tocar o fundo do poço, descobrisse que a única saída é para cima. Esse clamor não é coincidência, irmão. É resposta a uma presença que está se aproximando. Como se as crises fossem, na verdade, um ímã para o céu. Quando você se quebra, Deus não se afasta. Deus se inclina. E aqui vem algo que pode mudar a sua forma de enxergar o que está vivendo. O que hoje parece o seu fim, talvez seja apenas o começo do que Deus quer fazer. Porque o impossível, visto com os olhos do reino, não é um obstáculo, é um convite. É o cenário perfeito para que o poder de Deus se revele em sua máxima expressão. É ali que Ele pode te dizer, olha, filho, aqui estou, sempre estive. E sim, pode ser que você não o ouça com os ouvidos. Pode ser que não haja um trovão, uma voz audível, um sinal evidente. Mas me diga uma coisa, você nunca sentiu aquela calma estranha justamente quando tudo está pegando fogo? Aquela paz que não faz sentido lógico, aquela esperança que você não sabe de onde vem, mas que insiste em não morrer? Isso, irmão, são as pegadas dele. Muitas vezes acreditamos que porque Deus está em silêncio,
Ele não está agindo. Mas esse silêncio não é ausência, é preparação. É como um cirurgião em plena operação. Não fala, mas está agindo com precisão. E enquanto você pensa que tudo está parado, ele está organizando o que está por vir. Por isso, não dê por encerrado aquilo que Deus ainda está escrevendo. O fato de você não ouvir sua voz não significa que ele não está com você. Pelo contrário, o silêncio dele pode ser o sinal de que ele está te sustentando no profundo, onde as palavras não chegam, mas a sua presença, sim. Agora me escute bem. Essa sensação de não aguento mais que te visita à noite não é fraqueza. É a sua alma reconhecendo que você não foi criado para carregar tudo sozinho. É o grito sagrado que diz, eu preciso do meu Pai. E é aí, bem aí, onde termina a sua força, que começa a dele. É o ponto onde o humano se esgota e o divino assume o controle. Onde o ego solta e o espírito abraça. Onde você já não depende mais da sua estratégia, mas da fidelidade dele. E se hoje você se pergunta, onde está Deus quando tudo dói? Deixe-me te responder com uma imagem simples. Quando uma criança se machuca, ela não corre direto para os braços do pai? Assim também você, com a alma ferida, está correndo para o Papai Deus. Mas o mais bonito é que ele já está correndo na sua direção. E ele não vem com reprovações nem com julgamento. Ele vem com ternura, com braços abertos, com restauração, com promessas que ainda não se cumpriram, mas que já estão a caminho. Talvez você não veja a saída, mas isso não significa que ela não exista. Talvez você não sinta forças, mas isso não significa que você esteja derrotado. A única coisa que você precisa agora é se lembrar desta verdade. Deus está com você, mais perto do que nunca. Ele não foi embora, ele não te esqueceu. E o impossível que você enfrenta hoje pode ser o solo onde amanhã você verá a glória dele. Então, fique firme. Não porque tudo está bem, mas porque você sabe em quem confiou. Continue orando, mesmo que não veja resultados. Continue crendo, mesmo que o cenário não mude. Porque Deus é especialista em aparecer quando ninguém espera, em transformar o que parecia acabado e em fazer novas todas as coisas. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde isso só para si. Declare com a sua boca, Deus está mais perto do que nunca. Escreva isso nos comentários, compartilhe com alguém que também esteja atravessando uma noite escura. Porque quando compartilhamos a fé, nós a multiplicamos. E quando declaramos a palavra, aceleramos o milagre. Deus não terminou com você. Essa fase difícil não será a sua sepultura, será a sua semente. E lembre-se, quando tudo parece impossível, é porque o possível de Deus está prestes a se manifestar. Amém. Número 2. O teu impossível é a especialidade de Deus. Meu irmão, me escute com o coração aberto, porque aquilo que você está enfrentando hoje, aquilo que te colocou de joelhos, que tira o seu sono e que parece não ter solução, não é o fim. É, na verdade, o terreno perfeito para Deus agir. Jesus foi claro em Mateus 19:26. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele não disse algumas coisas, ele não disse as fáceis, ele disse tudo. E esse tudo te inclui a sua situação, a sua dor, a sua perda, o seu diagnóstico, a sua dívida, a sua solidão, a sua batalha. Tudo é tudo. Existe uma paz que chega quando você para de tentar resolver o impossível com as suas próprias forças. E é aí que o milagre começa. Você se especializa no que pode fazer: trabalhar, planejar, buscar, tentar. Mas quando você já deu tudo, quando os seus recursos se esgotam, aí começa o território de Deus. Ele se especializa no que você não consegue, aquilo que escapa das suas mãos, que a sua lógica não compreende, que a sua experiência não resolve. Aquilo que para você é um beco sem saída, para ele é a porta perfeita para manifestar a sua glória. Sabe o que mais me impressiona? É que Deus nunca foi limitado pelo impossível. Tem dúvidas?
Abra a Bíblia. Em cada página você verá um impossível resolvido pelas suas mãos. Ele dividiu o Mar Vermelho para que Moisés e o povo escapassem quando não havia mais saída. Alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes. Devolveu a vida a Lázaro quando todos já tinham perdido a esperança. E o mesmo Jesus que olhou para os discípulos e disse: "Para Deus tudo é possível", é o mesmo que hoje olha para você. Não como alguém derrotado, mas como alguém prestes a ver um milagre. E às vezes achamos que precisamos estar bem para que Deus opere. Mas é o contrário. É quando você finalmente se rende e diz: "Não aguento mais", que Ele responde: "Agora eu posso". A rendição não é o fim, é o começo do sobrenatural. Enquanto você continua carregando o fardo como se pudesse sozinho, você só se cansa. Mas o momento em que você solta e diz: "Pai, faz o que só tu podes fazer", é quando o poder dele começa a se manifestar. É como se os seus limites fossem o convite que ele estava esperando. Quero que você imagine isso. Você é uma criança tentando empurrar um carro atolado. Coloca toda a força, sua, chora, empurra com desespero, mas o carro não se move. Então seu pai chega com um guincho. E mesmo vendo o guincho, você insiste em empurrar sozinho. Irmão, não seria mais sábio soltar e deixar o pai agir? Assim é com Deus. Ele tem o guincho celestial. Ele tem os recursos que você não tem. Por que continuar se esgotando no humano se pode descansar no divino? E não se esqueça de algo essencial. O que hoje parece impossível na sua vida pode se tornar amanhã o testemunho que outra pessoa precisa ouvir. Você não está passando por essa prova só por você. Você está atravessando esse vale porque um dia alguém virá atrás de você e você será o sinal de esperança dele. Cada lágrima que você derramou será uma palavra de consolo para outro. Cada noite escura que você suportou será uma lanterna no caminho de alguém mais. Deus não desperdiça dor. Ele transforma, Ele redime, Ele usa. E essa diferença de recursos entre você e Deus é a sua maior vantagem. Você tem tempo limitado, Ele é eterno. Você tem força limitada, Ele é onipotente. Você tem ideias limitadas, Ele tem sabedoria infinita. Você não está em desvantagem, você está em aliança com o Todo-Poderoso. E quando você confia nessa aliança, algo dentro de você muda. Você já não se desespera, começa a esperar. Já não se rende, se entrega a Ele, já não amaldiçoa a sua situação, começa a abençoar o processo. Por isso, se você está ouvindo isso e está prestes a desistir, não faça isso. Renda-se a Deus, sim, mas não ao medo. Renda-se ao céu, mas não à desesperança. Declare com fé, aqui e agora: o meu impossível é o terreno favorito de Deus. Ele está agindo, mesmo que eu não veja. Ele está mais perto do que nunca. Escreva isso nos comentários. Compartilhe com alguém que precise dessa verdade. Porque quando proclamamos com a boca aquilo que cremos no coração, ativamos o poder de Deus sobre nossas vidas. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele conhece o fim desde o começo. E mesmo que agora tudo pareça escuro, mesmo que pareça que não há saída, mesmo que você se sinta sozinho, Ele te diz: confia, eu estou mais perto do que nunca. O impossível para você é a minha especialidade. Amém. Número 3. Deus vê solução onde você só vê problema. Irmão, talvez agora mesmo você esteja cercado de problemas que não sabe como resolver. Talvez você só enxergue inimigos, portas fechadas, montanhas impossíveis de escalar. Você está como o servo de Eliseu em 2 Reis 6, que ao despertar viu todo um exército cercando a cidade e pensou que era o fim. O medo o paralisou, mas Eliseu, com a calma de quem vê além, lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E essa palavra também é para você hoje, porque o que você vê não é tudo o que existe. O que você teme não é tudo o que está acontecendo.
Deus tem recursos que seus olhos ainda não viram. É que a sua perspectiva é limitada, como a de alguém perdido dentro de um labirinto. Você só vê muros, becos sem saída, obstáculos, mas Deus vê tudo de cima. Ele vê o mapa completo. Enquanto você pensa que está preso, Ele já traçou o caminho da saída. Enquanto você sente que não há opções, Ele já abriu portas que em breve você verá. Aquilo que para você é caos, para Ele faz parte de uma estratégia perfeita. Você não está esquecido, está sendo guiado a partir de uma perspectiva mais alta, mais ampla, mais sábia. O problema é que nossos olhos físicos veem pouco, apenas o imediato, o palpável, aquilo que dói. Mas Deus opera em outra dimensão. Ele está movendo peças que você nem imagina. Está tocando corações, mudando agendas, abrindo oportunidades que estão se alinhando para o seu bem. E mesmo que agora você não veja, isso não significa que não esteja acontecendo. Muitas vezes, o milagre começa no invisível, no secreto, e só depois se manifesta. É como uma semente que brota na escuridão da terra antes de aparecer na superfície. Por isso quero que você entenda algo. Aquilo que você está vendo como o seu pior problema pode ser, na verdade, uma solução disfarçada. Aquilo que o inimigo planejou para o mal, Deus vai transformar em bem. A Bíblia está cheia de exemplos. José foi vendido como escravo, mas essa traição o levou ao palácio. Daniel foi lançado na cova dos leões, e essa cova foi a plataforma para revelar a fidelidade de Deus. Não subestime o problema que você enfrenta. Pode ser a máscara do seu maior avanço. Pode ser o disfarce de um milagre. E o mais poderoso é isso: a solução já existe. Sim, antes mesmo do seu problema aparecer, Deus já havia pensado em como resolvê-lo. Ele não está improvisando com você. Ele não está tentando consertar algo em cima da hora. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que vê o fim desde o começo. Então, enquanto você pensa, isso me pegou de surpresa, Ele diz, eu já tinha preparado uma saída. Você não está numa emergência. Você está num processo sagrado. Mas para enxergar isso, você precisa usar os olhos certos. Não os da desesperança, mas os da fé. Porque a fé não nega o problema. Ela escolhe ver além. A fé não diz não tenho medo, mas declara, o medo não tem a última palavra. É como trocar de óculos. O mundo continua o mesmo, mas agora você vê diferente. Já não vê só gigantes, vê também a pedra que os derruba. Já não vê só a tempestade, vê o Deus que caminha sobre as águas. Já não vê só a cruz, vê a ressurreição. Olha, é como quando você assiste a um filme e o protagonista está em perigo. Ele não sabe que o resgate está a caminho. Mas você, como espectador, já viu. Já sabe que o herói vem. Assim, Deus te vê. Ele vê a sua história de fora do tempo. Ele já viu que a ajuda está chegando. Já viu o momento em que você chora e também o momento em que você sorri depois. Já ouviu a sua oração e já tem pronta a resposta. Então hoje eu te digo com o coração, confia. Mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que os seus olhos só enxerguem problemas, existe uma realidade espiritual que trabalha a seu favor. Há mais a seu favor do que você pode imaginar. Mais recursos, mais ajuda, mais promessas, mais propósito, mais presença divina te cercando agora mesmo. Você não está sozinho, você não está perdido. Deus está mais perto do que nunca. Declare com fé, Deus vê soluções onde eu só vejo problemas. Ele já preparou a saída para mim. Escreva isso, compartilhe, fale em voz alta, porque aquilo que você declara com fé se alinha com o céu. E quando a sua visão muda, o seu caminho também muda. O problema pode até continuar ali, mas você já não é o mesmo, porque agora você enxerga com os olhos do céu. Amém. Número 4. A fé não precisa entender para crer. Meu irmão, se você está esperando entender tudo antes de crer, deixa eu te dizer algo com muito amor. Isso não é fé, isso é cálculo, e Deus não age segundo nossas fórmulas humanas. Hebreus 11 deixa claro,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é o que se toca, não é o que se explica, não é o que se demonstra com lógica, é o que se crê sem ver. A sua fé é esse recibo espiritual que confirma que o seu milagre já está a caminho, mesmo que ainda não esteja em suas mãos. É como quando você compra algo pela internet e recebe um código de rastreio. Você não vê, mas sabe que vem. Assim age a fé. Não precisa de provas, precisa de convicção. É que caímos na armadilha de querer entender tudo antes de confiar. Como Deus vai fazer? Quando Ele vai agir? Por que ainda não aconteceu? Essas perguntas se infiltram como serpentes na mente e sufocam a esperança. Mas a fé não te pede explicações, te pede entrega. Jesus nunca disse, entendam primeiro. Ele disse, crê somente. O problema não é sentir medo, é deixar que esse medo seja mais forte que a sua confiança. Hoje, Deus não te pede entendimento, Ele te pede confiança. Porque se você esperar ter tudo claro para crer, vai acabar esperando para sempre. Ele não precisa que você compreenda o plano, apenas que caminhe com ele. Existe algo libertador em parar de tentar decifrar tudo. A fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão firme, é um ato de vontade. Você pode estar no dia mais cinzento da sua vida, sem sentir nada, e ainda assim declarar, Senhor, eu creio. Isso é fé verdadeira. Porque crer não é algo que você faz quando tudo vai bem. Crer é o que você faz quando tudo parece impossível. É quando o diagnóstico é negativo, quando a conta está zerada, quando as portas não se abrem e você escolhe dizer, Deus está comigo, aqui e agora. E é aí, irmão, é aí que você está usando a fé como ela foi feita para ser usada. Imagine a sua fé como um músculo. Quando ela se fortalece, não é quando tudo está calmo, mas quando você precisa levantar algo mais pesado que você. Cada vez que você escolhe crer apesar das circunstâncias, esse músculo cresce. E quanto mais forte a sua fé, menos poder têm as suas dúvidas. Porque as dúvidas vão vir, claro que vão. Até os discípulos que andaram com Jesus duvidaram. Pedro andou sobre as águas e mesmo assim duvidou. Mas não se trata de não ter dúvidas. Trata-se de não deixar que as dúvidas te paralisem. Trata-se de decidir. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, eu continuo crendo. Deus opera em outro território. Ele não trabalha no campo da lógica, mas no da fé. Não importa se faz sentido para você, porque o plano dele é maior que a sua compreensão. Lembre-se de como ele pediu a Noé que construísse uma arca sem nunca ter chovido, como prometeu a Abraão uma nação quando ele nem filhos tinha, como disse a Maria que ela daria à luz sendo virgem. Nada disso fazia sentido, mas tudo tinha propósito. E hoje, você está de pé na mesma linha de milagres, só ainda não consegue ver. E se ainda for difícil crer, deixa eu te dar uma imagem que pode ajudar. É como quando você entra num avião. Você não sabe exatamente como tudo funciona, não entende a engenharia por trás, mas você se senta, aperta o cinto e confia, porque sabe que há um piloto no comando. Assim é com Deus. Você não precisa entender o mecanismo, só precisa confiar no piloto. O seu trabalho não é controlar o voo, é permanecer no assento da fé. Ele vai te levar ao destino. Por isso, hoje eu te convido a fazer um ato de fé. Não um sentimento bonito, mas uma decisão firme. Declare com a sua boca aquilo que o seu coração ainda está aprendendo a crer. Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Ainda não vejo a resposta, mas sei que estás agindo. Não sei como vou sair disso, mas sei que não estou sozinho. E quanto mais você declarar, mais a sua mente se alinha com o seu espírito. E quanto mais você caminhar, mais vai ver o chão se formando debaixo dos seus pés. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você sabe que precisa dessa fé ativa, escreva nos comentários. Eu creio, mesmo sem entender. Compartilhe com alguém que também esteja lutando com a dúvida. Porque quando confessamos nossa fé,
plantamos esperança. E onde há fé, Deus se move. Ele não está esperando a sua compreensão, está esperando a sua confiança. Porque é justamente quando tudo parece impossível, justamente quando o chão desaparece, que Ele te diz: confia, eu estou mais perto do que nunca. Amém. Número 5. Deus chama à existência o que ainda não existe. Irmão, hoje eu quero que você ouça isso com o coração bem aberto. Ainda que tudo pareça vazio, seco, terminado, Deus ainda está falando. E quando Ele fala, Ele não repete o que vê. Ele chama aquilo que ainda não existe, como se já fosse real. Romanos 4,17 nos lembra que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso não é poesia, isso é poder. Significa que enquanto você vê ruínas, Ele vê restauração. Enquanto você vê escassez, Ele declara abundância. Enquanto você vê solidão, Ele já está pronunciando companhia. A voz de Deus não reage à realidade. A voz dele cria uma nova. Então, se hoje você está enfrentando algo que parece impossível, um diagnóstico irreversível, um relacionamento quebrado, um sonho enterrado, eu tenho boas notícias para você. Deus não precisa de matéria-prima para começar. Ele não depende do que existe, porque Ele cria a partir do que ainda não existe. Foi assim desde o princípio. Ele disse: haja luz, e houve luz. Não havia nada, e de repente tudo começou a obedecer à sua voz. E esse mesmo poder que falou o universo está agora falando sobre a sua vida. O que ele declara tem autoridade sobre o tempo, sobre a matéria, sobre o seu passado, presente e futuro. E aqui vem algo ainda mais profundo. Quando você crê no que Deus diz sobre você e declara isso com a sua boca, você está se unindo à obra criativa dele. Não se trata de pensamento positivo, nem de repetir frases vazias. Trata-se de se alinhar com a palavra viva, que nunca volta vazia. Quando Deus diz que você é curado, que você é livre, que você é mais que vencedor, você pode repetir com convicção, não porque já vê, mas porque Ele falou. E quando Ele fala, isso já tem vida. Declarar o que Deus diz não é loucura, é fé ativa. Cada palavra que Ele fala é como uma semente. Talvez você não veja o fruto imediatamente, mas isso não significa que não esteja crescendo. É como uma semente debaixo da terra, invisível, mas viva. Você declara a promessa hoje e mesmo sem sentir nada, algo está germinando. Está criando raízes, está se preparando para romper a superfície. Por isso, não se desespere se não vir mudanças rápidas. O milagre já foi plantado, só precisa do seu tempo de gestação. E sim, existe esse tempo entre o que Deus fala e o que você vê. É como uma gestação. Desde o momento da concepção, o bebê já existe. A mãe fala sobre ele, dá nome, cuida, mesmo antes de tê-lo nos braços. Assim também funciona a fé. O seu milagre já está em processo, mesmo que você ainda não o tenha visto nascer. Deus já falou, já ativou no mundo espiritual. E você, pela fé, pode falar sobre isso como se já fosse seu. Aprenda a falar como Deus fala. Não negue a realidade, mas não se limite a ela. Você pode dizer: estou atravessando um vale difícil, mas sei que o meu Redentor vive. Você pode admitir a dor sem ficar preso a ela. Você pode ver o presente sem perder de vista o que Deus já disse sobre o seu futuro. Porque o que Ele diz tem mais peso do que o que seus olhos veem. Se Ele chamou de vida, ainda que agora apareça morte, prepare-se, porque esse túmulo vai se abrir. É tempo de declarar com fé. Declare que a sua família será restaurada, mesmo que hoje haja gritos e distância. Declare que sua saúde será renovada, mesmo que o laudo médico seja sombrio. Declare que suas finanças vão se alinhar, mesmo que a conta esteja zerada. Não porque você tem poder, mas porque você está se unindo à voz que tem. A voz que ressuscitou Lázaro, que acalmou a tempestade, que multiplicou o pão. Essa voz está falando sobre você. E ela não está repetindo a sua situação. Ela está decretando transformação.
Então, faça isso agora. Abra a sua boca e diga o que Deus já disse. Não fale a partir da emoção, fale a partir da convicção, a partir dessa certeza de que mesmo que você não veja, já está feito nos céus. E quando você declara aqui na terra, está estendendo suas mãos para aquilo que já foi liberado do alto. Está colhendo pela fé o que ainda não se manifestou aos seus olhos. E se você precisar de uma imagem para lembrar disso, pense numa mãe grávida. Ela não espera o bebê nascer para amar, para falar com ele, para preparar o quarto. Ela o sente, o nomeia, o reconhece, porque sabe que ele já está ali. É assim que você deve falar do seu milagre. Já foi concebido pela palavra de Deus, já tem nome, já está crescendo, só falta o dia da manifestação. Irmão, Deus não precisa dos seus recursos, Ele precisa da sua fé. Ele não trabalha com probabilidades, Ele trabalha com promessas. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então, hoje, em meio ao que parece impossível, declare com força: Deus está chamando o meu futuro. Ele está falando vida sobre a minha morte, restauração sobre a minha ruína. Estou esperando com fé porque já foi dito. E o que Deus diz, acontece. Comente com fé. Aquilo que não existe, Deus já está chamando para mim. Porque justamente quando tudo parece impossível, Deus está mais perto e a sua voz tem a última palavra. Amém. Número 6. O tempo de Deus transforma o impossível em inevitável. Meu irmão, se você sente que tem esperado demais, se acredita que a sua oração não foi ouvida, se pergunta por que Deus ainda não respondeu, quero te dizer algo com total certeza. Tudo tem o seu tempo. Não sou eu quem diz, é a palavra em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E sim, isso inclui o seu milagre, a sua resposta, a sua cura, a sua restauração. Não está atrasada, está amadurecendo no relógio perfeito de Deus. Deus não improvisa, Ele não chega atrasado, tampouco se adianta. Ele chega exatamente quando deve chegar. E aquilo que hoje te desespera, amanhã fará todo sentido. Como uma fruta que precisa de tempo para amadurecer, a sua bênção está sendo preparada na terra do céu e no calor da sua fé. Se chegasse antes, talvez você não conseguiria sustentá-la. Se chegasse depois, talvez já não estivesse no lugar certo para recebê-la. Mas ela vai chegar, porque já foi decretada, já foi escrita, já tem hora marcada no calendário do Eterno. E eu sei que o mais difícil é isso, esperar. Porque o silêncio de Deus parece abandono, mas na verdade é preparação. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está organizando tudo. Ele está conectando pessoas, mudando corações, limpando caminhos. Está agindo nos detalhes que você nem imagina. É como uma orquestra celestial. Cada instrumento, cada nota, cada pausa, tudo está sendo sincronizado para que quando o momento chegar, a melodia do seu milagre soe perfeita, nem antes, nem depois, no exato tempo. Existe algo lindo que acontece nessa espera. Você também está sendo transformado. Talvez você nem tenha percebido, mas enquanto espera, está crescendo. A sua fé está sendo refinada. O seu caráter está sendo fortalecido. A sua visão está sendo ampliada. Aquilo que hoje você espera com ansiedade, amanhã você receberá com maturidade, porque o milagre que hoje você pede aos gritos, amanhã vai te pedir sabedoria para sustentá-lo. E é por isso que Deus está te fazendo esperar, não para te castigar, mas para te preparar. E quero que você ouça isso. Muitas vezes, o que chamamos de atraso é, na verdade, proteção. Talvez você orou por uma porta que não se abriu, porque se tivesse aberto, teria te ferido. Talvez você pediu por um relacionamento que não aconteceu, porque Deus viu o que você não viu. Há bênçãos que ainda não chegaram, porque Deus está esperando o momento em que você poderá desfrutá-las, sem que elas te destruam.
Porque Ele não quer apenas te dar o que você sonha, Ele quer te dar o que você precisa, no tempo certo, para que receba com alegria e não com medo. E sim, há dias em que parece que o tempo não avança, em que você já orou 1000 vezes e nada aconteceu. Mas não confunda silêncio com inatividade. Deus não precisa fazer barulho para estar agindo. Existem raízes crescendo na terra que você não vê. Existem processos internos se desenvolvendo, mesmo que por fora tudo pareça igual. Aquilo que hoje você sente como demora faz parte do desenho, parte do processo, parte do plano. Porque no céu não existe atraso, existe apenas precisão divina. É como um agricultor que não se desespera por não ver o fruto no dia seguinte. Ele sabe que já plantou, que já regou, que o sol e o tempo farão a parte deles. E mesmo passando por dias nublados, ele confia que a colheita virá, porque ele conhece as estações. Assim também, Deus conhece as suas estações. Ele sabe que agora você está na estação da espera, mas a da colheita vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo por que demorou, porque se tivesse vindo antes, eu não estaria pronto. Por isso, hoje eu te encorajo a confiar no tempo de Deus, a descansar na promessa, mesmo que o relógio diga: espera. Porque aquilo que hoje parece impossível, no tempo de Deus, se torna inevitável. Não porque você forçou, mas porque foi destinado. É assim que Ele age. A fidelidade dele não falha. A palavra dele não mente. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Declare isso agora com fé. Meu milagre tem data marcada no céu. Está a caminho, está amadurecendo, e quando chegar, será perfeito. Escreva isso. Compartilhe. Torne isso parte da sua oração diária. Porque quando você alinha a sua boca ao tempo de Deus, também alinha o seu coração à paz dele. Irmão, justo agora, enquanto você pensa que tudo está parado, o céu está mais ativo do que nunca. E Deus te diz: confia, estou mais perto do que nunca. Já marquei a hora, e quando ela chegar, nada poderá impedir. Amém. Número 8. A fidelidade de Deus é maior do que o seu impossível. Irmão, talvez você esteja atravessando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez esteja se perguntando se Deus realmente está vendo o que você está vivendo. Se Ele se importa, se ainda está aí. Mas deixa eu te levar ao livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Em meio ao colapso total de Jerusalém, na devastação mais sombria, Jeremias escreveu estas palavras: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmão, se na hora mais escura da história do seu povo, Jeremias pôde declarar que Deus continuava sendo fiel, você também pode fazer isso hoje. Porque a fidelidade de Deus não depende do estado da sua vida. Ela não muda com suas emoções, não enfraquece com suas dúvidas. Ela é imutável, firme, eterna. A sua situação pode mudar em um dia, o seu ânimo pode cair em segundos, mas a fidelidade de Deus não se move nem 1 milímetro. Quando tudo parece impossível, o que permanece é o caráter dele. E o caráter dele é fiel. Ele nunca falhou. E não vai começar agora com você. Cada novo dia que você acorda é uma prova clara de que Deus ainda não terminou com você. O simples fato de você estar respirando agora, ouvindo esta mensagem, já é evidência de que a misericórdia dele está em ação. Porque se fosse pelo que merecemos, nenhum de nós estaria aqui. Mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã, não porque você merece, mas porque Ele é bom. E se hoje você amanheceu com vida, é porque ainda há algo que Deus quer fazer com você. Mesmo na dor, mesmo na espera, mesmo no impossível. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você achou que não ia conseguir? Quantas noites você chorou sem saber como iria seguir em frente? E ainda assim, você está aqui,
não porque foi forte, mas porque ele foi fiel. O histórico dele com você não tem falhas. Ele já te sustentou antes, já abriu portas que ninguém mais poderia abrir. Já te levantou quando você mesmo havia desistido. E se ele fez isso antes, vai fazer de novo. A fidelidade dele com você não expira, não se esgota, não atrasa. Está ativa agora mesmo enquanto você me ouve. Mesmo no silêncio, Deus continua sendo fiel. Eu sei. Há momentos em que você não sente nada. Você ora e não vem resposta. Clama e parece que o céu está fechado. Mas a fidelidade dele não se mede pelo que você sente. Ela é como o seu coração. Você não ouve o tempo todo, mas ele está batendo. A fidelidade dele está operando mesmo quando você não percebe. Às vezes, o maior milagre não é o que muda por fora, mas o que ele está sustentando dentro de você para que você não desabe. E quando a vida sacode, quando tudo parece ruir, lembre-se disso. A fidelidade de Deus é a sua âncora. Ela não te tira da tempestade de imediato, mas te impede de ser arrastado por ela. Ela não evita a dor, mas impede que a dor te defina. Quando tudo balança, a fidelidade dele te mantém firme, como uma rocha que não se move, mesmo com as ondas batendo. Assim é ele com você. A palavra dele te cobre. A promessa dele te protege. A fidelidade dele te sustenta. Sabe como você pode ter certeza de que ele não vai te abandonar? Porque ele não é um Deus que quebra a palavra. Ele é como um pai que nunca falhou numa promessa. Mesmo que você esteja vivendo algo novo, o caráter dele não é novo. É o mesmo que abriu o mar para Moisés. O mesmo que sustentou Elias com corvos no deserto. O mesmo que restaurou Pedro depois de negá-lo 3 vezes. Esse mesmo Deus está com você agora. E a fidelidade dele não depende de você. Ela faz parte de quem ele é. Então levante sua cabeça, mesmo com lágrimas nos olhos. Respire fundo, mesmo que esteja doendo. E repita comigo: grande é a tua fidelidade, Senhor. Eu não entendo tudo o que estás fazendo, mas confio que não me deixarás. Escreva essa frase, comente, compartilhe. Porque quando você afirma a fidelidade de Deus com a sua boca, a sua alma começa a se lembrar daquilo que o medo tenta apagar. E se o inimigo te sussurrar que tudo está perdido, que não há mais solução, responda com a verdade. A fidelidade do meu Deus é maior do que este impossível. Porque é justamente quando tudo parece desabar, quando a noite se estende e o silêncio pesa, que Deus se aproxima. E ele te diz: confia, estou mais perto do que nunca. Minha fidelidade te sustenta neste exato momento. Amém. Número 7. Sua prova impossível tem um propósito eterno. Irmão, escute com atenção, porque o que você está vivendo agora, mesmo que pareça impossível de suportar, tem um propósito eterno. Romanos 8. 28 não é apenas um versículo bonito para decorar. É uma promessa ativa. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas? Simulation. Inclusive essa perda, essa traição, esse diagnóstico, essa espera. Não existe situação tão quebrada que Deus não possa usar. Não existe dor tão profunda que não tenha sentido sob suas mãos. Porque onde o inimigo quis te destruir, Deus já traçou o plano para te fortalecer. E esse plano está te moldando neste exato momento. Aquilo que você sente como destruição, Deus vê como construção. Você está enxergando escombros, mas Ele vê alicerces. Ele não ignora a sua dor, mas também não fica preso a ela. Deus usa essa dor. Ele a redime. Ele a transforma. Como um diamante que ainda não brilha em seu estado bruto, você também está sendo lapidado. A pressão que você vive não é acaso, é intenção divina. Cada lágrima, cada luta, cada noite sem dormir está revelando um brilho que você nem sabia que carregava. Existe uma beleza espiritual que só se revela sob pressão. E essa pressão não é castigo, é lapidação celestial.
Deus está te formando para algo muito maior do que você pode imaginar. A sua história não termina nessa prova. Na verdade, ela está apenas começando, porque a sua prova não é apenas sobre você, é sobre todos aqueles que serão alcançados através de você. O seu testemunho será semente para outros. Pessoas serão curadas porque você não desistiu. Pessoas voltarão a crer porque você se levantou do pó. Essa história que hoje dói vai inspirar gerações amanhã. E eu sei que é difícil enxergar isso. Eu sei. Mas cada prova impossível que você enfrenta é como uma aula na escola de Deus. Ali se aprende paciência, se aprende fé, se aprende a confiar sem ter respostas. Não dá para ter um caráter forte sem passar por vales profundos. Não dá para aprender a perdoar sem ser ferido. Não dá para crescer em humildade sem que o orgulho seja quebrado primeiro. Deus está te ensinando algo eterno neste momento passageiro. Ele está te preparando não para sobreviver, mas para liderar, consolar e guiar outros a partir da experiência que você viveu. Escute com atenção. O seu ministério mais poderoso vai nascer da sua ferida mais profunda. Onde você mais sofreu, ali Deus quer te usar. Essa ferida não é só sua, ela é um remédio em formação. Quando for curada, vai curar outros. Quando cicatrizar, será testemunho. Não veja isso apenas como dor, enxergue como semente de propósito. Porque se Deus permitiu essa temporada, é porque Ele já viu o que vai sair dela. Ele não desperdiça nada, muito menos o seu choro. E se você precisa de esperança para continuar, te convido a olhar tudo isso com os olhos da eternidade. Aquilo que hoje parece o seu pior momento, um dia será visto como o ponto de virada. O dia em que começou o seu verdadeiro crescimento. Quando o impossível virou plataforma. Quando a dor virou canal de graça. Deus não está preocupado em te dar uma vida confortável. Ele está comprometido em te dar uma vida com propósito. E às vezes, esse propósito envolve dor, mas nunca sem sentido. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Cada golpe do cinzel parece duro, violento. Mas não são golpes aleatórios, são precisos, cuidadosamente calculados, porque o escultor não vê apenas a pedra, ele vê a obra-prima escondida dentro dela. É assim que Deus está com você. Os golpes que você sente não são castigo, são criação. Ele está revelando aquilo que sempre existiu dentro de você. Uma fé mais firme, uma voz mais forte, uma compaixão mais profunda, um propósito eterno que só poderia nascer da sua dor. Por isso hoje, mesmo que você sinta que não aguenta mais, respire fundo e diga: isso tem um propósito. Eu não entendo tudo, mas creio que Deus está usando isso para algo maior. E não diga isso apenas como consolo, diga como verdade, porque a palavra afirma, porque o Espírito confirma, porque o seu Espírito já sabe, mesmo que a sua mente ainda duvide. Declare agora mesmo: minha prova impossível tem um propósito eterno. Deus está escrevendo algo glorioso na minha história. Eu não estou sozinho. Eu não estou perdido. Estou nas mãos do Autor da vida. Escreva essa frase. Comente com fé. Compartilhe com alguém que esteja precisando dessa palavra. Porque aquilo que agora parece o fim, na verdade é o começo da parte mais poderosa da sua história. E se você se pergunta, mas por que eu? Talvez a melhor resposta seja, porque a sua vida tem peso eterno. Deus não escolhe os mais fortes, Ele fortalece os que escolhe. E se Ele te escolheu para essa batalha, é porque Ele já viu a sua vitória antes mesmo que você enxergasse a guerra. Então confie. Deus está mais perto do que você imagina, e o impossível de hoje vai se tornar propósito eterno amanhã. Amém. Número 9. Ore como se tudo dependesse de Deus, porque é assim mesmo. Irmão, se hoje você está diante de algo que parece impossível, algo que você não consegue resolver com suas forças, com sua lógica, com seus recursos, há uma ferramenta que não é apenas poderosa, mas direta: a oração. Jesus disse sem hesitar em Mateus 21,
Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E essa palavra tudo não é por acaso. Não diz algumas coisas, não diz se você estiver emocionalmente bem, não diz se tiver sorte, diz tudo. E esse tudo inclui aquilo que hoje você está carregando em silêncio. Mas aqui está o detalhe. Não se trata apenas de orar, trata-se de crer enquanto ora. Não depois que o milagre acontecer, não quando as circunstâncias mudarem. É enquanto você fala com Deus que precisa manter a convicção de que Ele já te ouviu, já está agindo e já tem a resposta preparada, mesmo que você ainda não veja. A oração não é apenas um desabafo emocional, é uma conversa sobrenatural que ativa o céu. Você não está falando com uma parede, está falando com o dono do universo, com o rei que governa tudo o que é visível e invisível. E quando um filho fala com o Pai Celestial, o céu inteiro presta atenção. Talvez você pense que já orou e nada aconteceu. Talvez acredite que Deus está em silêncio. Mas deixa eu te dizer isso com clareza. Sua oração foi ouvida na primeira vez. Mas persistir não é falta de fé, é evidência dela. Quando você insiste em oração, está mostrando que realmente crê que Deus pode e que não existe outro plano B. É como a viúva que foi ao juiz vez após vez. Não porque o juiz queria ouvi-la, mas porque sua insistência quebrou toda a resistência. E Jesus usou essa história para nos ensinar que o coração do Pai se move com fé persistente. Agora, escute com atenção. Quando você orar, não ore como quem mendiga esmolas. Não se aproxime como mendigo, chegue como filho. Porque é isso que você é. Jesus já pagou o preço para que você possa entrar no Santo dos Santos com liberdade. Já não há véu. Já não há barreira, você tem acesso direto ao trono da graça. Então, quando se ajoelhar, lembre-se, você não está pedindo algo impossível, está apenas lembrando ao seu Pai daquilo que Ele já prometeu. Há autoridade na sua voz quando você ora com fé, não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Cristo. E não se esqueça disso, sua oração não muda apenas você, ela muda tudo ao seu redor. Move montanhas, abre portas que estavam trancadas há anos, toca corações que você não consegue alcançar. A oração transforma atmosferas, abre caminhos onde não há, libera provisão que parecia bloqueada. É o recurso mais poderoso que você tem e está disponível a qualquer momento. Você sabia que cada oração que você faz se torna incenso diante do trono de Deus? Nenhuma cai no chão. Nenhuma é ignorada. Todas são recolhidas, registradas, consideradas. Até aquelas que você fez chorando, sem palavras, essas também contam. E sim, talvez hoje você esteja cansado, sem forças para continuar orando. Talvez se pergunte se vale a pena, mas quero que você se lembre disso. Cada minuto que você passa orando é um investimento. Você não está perdendo tempo. Está construindo seu milagre. É trabalho espiritual. Assim como o agricultor planta sem ver o fruto imediato, você também ora sem ver o resultado na hora. Mas a colheita virá. A promessa está a caminho. Não pare agora. Não desista justo quando está tão perto. Imagine isso. Você tem o número direto do presidente de uma nação. Você não usaria para qualquer coisa. Mas se sua vida dependesse disso, você saberia que aquela ligação pode mudar tudo. Pois, irmão, sua oração é essa ligação direta. Você não precisa de intermediários. Você tem linha direta com aquele que pode fazer o impossível. E ele não é uma figura distante. Ele é o seu Pai. Então hoje, não ore com dúvida. Ore com fogo. Ore como se tudo dependesse de Deus. Porque é assim mesmo, porque suas forças não bastam, suas ideias não são suficientes, mas a sua fé, expressa em oração, conecta o impossível ao céu. Declare agora: eu vou orar como filho, com autoridade, porque eu sei que Deus me ouve, porque eu sei que tudo o que eu pedir, crendo, eu receberei. Escreva isso nos comentários, diga em voz alta. Compartilhe com alguém que precisa aprender a orar com confiança. Deus não está longe. Ele está ouvindo.
Ele está vendo sua persistência. Está anotando cada oração, cada lágrima, cada palavra sussurrada no meio da dor. E justamente quando tudo parecer impossível, quando parecer que nada está se movendo, Deus se levanta, se aproxima e responde. Porque Ele te diz hoje: confia. Estou mais perto do que nunca. Não pare de orar. Não pare de crer. O céu já está em movimento. Amém. Número 10. O mesmo Deus de ontem está com você hoje. Irmão, quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quando a incerteza aperta e o impossível se torna parte do seu dia a dia, quero que você se lembre desta verdade poderosa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso está em Hebreus 13:8. E não é apenas uma frase bonita, é uma âncora firme para os dias em que a alma se abala. O Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés, que fez cair fogo do céu com Elias, que ressuscitou Lázaro, não é uma história do passado. É uma presença viva no seu presente. Ele não mudou. Seu poder não se esgotou. Sua compaixão não diminuiu. Ele está com você hoje, bem no meio disso que está te sobrecarregando. Deus não se modernizou perdendo seu poder. Ele não se adaptou aos tempos, renunciando à sua glória. Ele não é uma versão limitada do Deus do Antigo Testamento. Não é um eco distante do que já foi um dia. Ele é o mesmo, exatamente o mesmo. Aquele que caminhou com Daniel na cova dos leões está com você no seu quarto quando você não consegue dormir por causa da ansiedade. Aquele que acalmou a tempestade com uma palavra é quem hoje pode silenciar essa angústia que não te deixa respirar. Você não está diante de um Deus que ficou preso às páginas da Bíblia. Você está diante do mesmo Deus que continua escrevendo histórias, agora com a sua vida. E talvez você tenha se perguntado por que não vê milagres como antes, porque ele não se manifesta da mesma forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os métodos dele podem mudar, o caráter não. Ele pode agir de maneira diferente, mas continua sendo o Deus do impossível. Nem todos verão um mar se abrir, mas muitos verão portas se abrirem onde só havia paredes. Nem todos verão fogo cair do céu, mas muitos sentirão paz cair no meio do caos. Porque o milagre nem sempre se parece com o que esperamos, mas o poder por trás do milagre é sempre o mesmo. O amor dele por você hoje é tão real e tão intenso quanto foi por Davi, por Abraão, por Maria. Deus não tem gerações favoritas. Ele não ama mais os patriarcas por terem vivido antes. Assim como você não ama menos seu filho mais novo por ter nascido depois, Deus não te ama menos por viver neste século. Ele não te vê de longe. Ele te vê com ternura, com proximidade. Ele te conhece. Conhece a sua história, sua dor, sua frustração, suas lágrimas, seu esforço para manter a fé viva. E esse mesmo Deus que sustentou os grandes homens e mulheres da fé está aqui, agora, com você. E o seu poder não enfraqueceu, não se esgotou criando galáxias, não se cansou multiplicando pães, não se reduziu com o passar do tempo. O mesmo poder que formou o universo com uma palavra está hoje disponível para a sua situação. E não importa o quão morta pareça a sua circunstância, Deus pode ressuscitar aquilo que você já deu como perdido. Porque milagres não são eventos raros em sua agenda. São parte do seu DNA. Ele não faz milagres de vez em quando. Ele é milagre. Você não pode separar sua identidade do seu poder. Assim como o sol não pode deixar de brilhar, Deus não pode deixar de agir. E não pense que o seu caso é complexo demais para ele. Nada é novo para Deus. Desde o princípio, ele lida com impossíveis. Não há diagnóstico que o assuste. Não há dívida que o sobrecarregue. Não há relacionamento quebrado que ele não possa restaurar. Ele já viu todos os tipos de crise. E em cada uma delas, provou que não há muro alto demais, nem noite escura demais que possa resistir à sua intervenção. Desde Abraão até hoje, Deus não deixou de agir. E ele não vai começar a falhar com você. E o mais incrível é isso.
Você não precisa de uma máquina do tempo para voltar aos dias de Moisés ou de Jesus. Não precisa estar em Jerusalém ou em uma sinagoga para que o sobrenatural aconteça. Seu quarto, sua cozinha, sua sala podem se tornar hoje mesmo um lugar sagrado. Porque a presença não está atrelada a um lugar geográfico, ela está conectada ao coração que crê, à fé que declara: Senhor, se tu foste fiel antes, também serás agora. Imagine-o como o melhor médico do mundo, um que já curou milhares de casos impossíveis. Cada paciente que passou por suas mãos saiu restaurado. Esse médico não perdeu habilidade com os anos, pelo contrário, aperfeiçoou cada instrumento. E agora, esse mesmo médico se apresenta diante de você e diz: o seu caso também tem solução. Você vai crer? Vai deixar ele agir? Declare hoje com força: o mesmo Deus de ontem está comigo hoje. Seu poder não mudou, seu amor não esfriou. Ele está agindo na minha vida agora mesmo. Escreva isso, compartilhe, repita todas as vezes que o medo tentar te dizer o contrário. Porque quando tudo parece impossível, quando parece que não há saída, esse é o terreno perfeito onde Deus mostra que continua sendo o mesmo. Você não está sozinho, você não está esquecido, você está sendo sustentado pelo mesmo Deus que nunca perdeu uma batalha. E hoje Ele te diz, com voz firme e cheia de ternura: confia, estou mais perto do que nunca. Número 11. Você não é vítima, você é candidato a milagre. Irmão, eu sei que há dias em que tudo parece estar contra você, em que você se sente vítima das circunstâncias, do abandono, da injustiça, do tempo, da dor. Mas hoje eu venho te dizer algo que pode mudar radicalmente a sua perspectiva. Você não é uma vítima esperando sobreviver. Você é um candidato a milagre. Efésios 3:20 declara com poder: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Percebe? Não diz apenas o necessário, diz infinitamente mais. E não é do lado de fora, é dentro de você que esse poder já está operando. Você não está esperando algo externo vir te resgatar. Você carrega dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O que acontece é que, por tanto golpe, você se esqueceu de quem é. Você se convenceu de que seu papel era apenas resistir, que o máximo que poderia fazer era aguentar. Mas Deus não te colocou nesta terra apenas para resistir. Ele te colocou para revelar sua glória através de você. E muitas vezes, o que o inimigo tenta usar para te esmagar, Deus transforma em palco para o seu milagre. O primeiro passo é mudar sua forma de pensar. A mentalidade de vítima pergunta: por que comigo? Mas a mentalidade de filho, de candidato a milagre, pergunta: por que não comigo? Se Deus está procurando alguém para abençoar, para restaurar, para levantar, por que não você? Se Deus está buscando uma história onde possa manifestar seu poder, por que não a sua? Mude a pergunta, mude a postura, porque quando você se vê como vítima, espera pouco. Mas quando se vê como candidato a milagre, espera algo grande, espera a intervenção divina, espera a ressurreição. E ouça isso, o versículo diz que Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Isso significa que até mesmo a sua oração mais ousada ainda é pequena diante do que Deus tem preparado. Você está orando para sobreviver e Ele está planejando te multiplicar. Você está pedindo forças para suportar e Ele está preparando asas para que você voe. Não limite Deus com as suas limitações mentais. Ele não opera com lógica humana. Ele não está preso ao que é provável. Ele se move pela sua fé, não pelos seus cálculos. E se você se pergunta como começar a viver com essa mentalidade, comece se posicionando de forma diferente, falando diferente, orando diferente. Uma vítima suplica, um candidato a milagre declara, uma vítima diz: está difícil, não sei se consigo. Um candidato a milagre diz: está difícil,
mas eu sei que algo glorioso vai sair disso. Talvez o processo não mude em um dia, mas sua postura muda a atmosfera, muda o que você atrai, muda a forma como você enfrenta cada passo. Veja o caso de Daniel. Ele não evitou a cova dos leões, mas dentro da cova, o favor de Deus se manifestou. É isso que acontece com candidatos a milagre. Às vezes eles não escapam do problema, mas caminham com autoridade dentro dele. Nem todos os milagres são sair do fogo. Alguns milagres são não se queimar estando dentro. E quando você sabe quem é, também sabe que cada situação tem um propósito maior. Aquilo que hoje parece seu pior momento pode ser o início do testemunho que vai impactar vidas. Agora receba essa ideia e guarde no coração. Sua expectativa precisa ir além de sair do problema. Sua expectativa deve ser sair melhor do que entrou. Mais forte, mais sábio, mais cheio do Espírito. Porque o milagre não é apenas Deus fazer algo por você. É Deus fazer algo em você. É ver seu caráter fortalecido, sua fé elevada, sua autoridade espiritual crescendo. E tudo isso começa quando você decide parar de se ver como vítima e passa a se ver como portador do favor de Deus. É como um paciente que recebe um diagnóstico terminal, mas de repente ouve que existe um tratamento revolucionário disponível. Ele já não se vê mais como alguém destinado à morte, mas como alguém com uma nova chance de viver. A doença ainda não desapareceu, mas a esperança sim, ela renasceu. A postura mudou e essa nova expectativa muda tudo. Da mesma forma, Deus quer que você comece a se enxergar diferente. Não como alguém que apenas sobrevive, mas como alguém prestes a viver um milagre maior do que jamais imaginou. Então hoje eu te convido a declarar com fé: eu não sou vítima, eu sou candidato a milagre. Deus está agindo em mim, seu poder opera dentro de mim. E o que vem será muito mais do que pedi ou imaginei. Escreva isso, comente, diga em voz alta. Porque quando sua identidade se alinha com a verdade de Deus, os céus se abrem. E quando tudo parece impossível, Deus se aproxima, sorri e te diz: confia, estou mais perto do que nunca, e você está na lista dos próximos milagres. Amém. Número 12. Sua fé está prestes a ser recompensada. Irmão, eu sei que o caminho tem sido longo. Sei que você já se levantou muitas vezes sem forças, e outras tantas com lágrimas nos olhos, repetindo orações sem saber se ainda tinham eco no céu. Mas escute isso com atenção. Sua fé está prestes a ser recompensada. Hebreus 11:6 diz claramente que Deus é galardoador dos que o buscam. Não diz que talvez Ele recompense, diz que Ele é. E você, que tem buscado a Deus mesmo em meio ao caos, mesmo quando parecia que nada acontecia, está prestes a entrar no cumprimento. Cada dia em que você acreditou sem ver, cada oração sussurrada no meio da noite, cada passo de obediência quando o mais fácil teria sido desistir. Tudo isso foi visto, tudo isso foi contado. Deus não ignora sua fé, Ele a valoriza, Ele a honra e Ele a recompensa. O que você semeou com lágrimas, você colherá com alegria, porque a lei espiritual continua valendo. O que o homem semeia, isso ele também colherá. E você, irmão, tem semeado perseverança, tem semeado esperança em meio à incerteza, e essa semente não se perdeu. Ela está crescendo e está prestes a dar fruto. Talvez você nem tenha percebido, mas já está começando a ver sinais. Aquela paz que você não sabe de onde vem. Aquela palavra que chegou bem na hora em que você estava prestes a desistir. Aquela porta que se abriu quando você já não esperava mais nada. São sinais de que algo está a caminho, de que o céu está respondendo. Porque quando a fé é exercida com firmeza, o céu não fica de braços cruzados. A recompensa vem, e vem com juros. E escute bem,
Deus não recompensa de forma limitada. Ele não dá migalhas pelo seu esforço. Ele não responde de acordo com sua capacidade, mas de acordo com a sua generosidade. Você derramou lágrimas, Ele te devolverá rios de alegria. Você esperou em silêncio, Ele fará com que o seu testemunho soe como trombeta. Você creu em meio ao impossível, e Ele tornará o impossível possível, e o possível glorioso. Porque é assim que Ele é. Ele não responde com o mínimo, Ele excede, Ele ultrapassa, Ele surpreende. Talvez você pensasse que só sairia mais ou menos dessa prova, mas o plano de Deus é te fazer sair melhor do que entrou, mais forte, mais sábio, mais cheio do Espírito. Sua fé foi forjada como o ouro no fogo, e quando esse ouro é apresentado, é impossível não vê-lo brilhar. Esse brilho está chegando, esse momento está se aproximando. E sim, a fé que será recompensada não é a que nunca duvidou. É a que decidiu crer apesar das dúvidas, a que mesmo tremendo disse amém. A que se agarrou à orla do manto, mesmo quando tudo dentro dela gritava, não aguento mais. Essa fé é a que Deus celebra. Essa fé é a que Ele galardoa. Essa fé é a que você tem tido. Talvez em alguns momentos fraca, em outros quebrada, mas nunca apagada, e isso já é mais do que suficiente para mover o céu. Deus tem visto tudo, não apenas suas orações, mas seus silêncios, não apenas seus gritos, mas seus suspiros. Ele viu os dias em que você se levantou quando ninguém mais compreendia sua dor. Viu cada vez que você decidiu perdoar, seguir, confiar, e cada ato de fé foi registrado e será recompensado. É como aquele atleta que treinou por meses, que suportou dor, cansaço, desânimo, mas agora está a poucos metros da linha de chegada. O corpo já quase não responde, mas o coração bate forte, porque sabe que a medalha está próxima. Assim está você, cansado talvez, mas prestes a cruzar para o cumprimento. Você não está treinando por treinar, está prestes a ser coroado, e a coroa que Deus dá não é de ouro. É de propósito, é de restauração, é de favor divino. Então não solte sua fé agora. Não é hora de duvidar, não é hora de retroceder. Você já semeou demais para parar justamente agora, antes de ver a colheita. Levante sua cabeça, mesmo que com lágrimas. Levante suas mãos, mesmo que estejam pesadas. E declare em voz alta: minha fé será recompensada. Deus é galardoador. Estou mais perto do meu milagre do que jamais estive. Escreva, comente, proclame isso como uma verdade profética sobre sua vida, porque é justamente quando tudo parece impossível que o céu se prepara para se abrir. E Deus te diz hoje: confia, estou mais perto do que nunca, e o que você semeou com lágrimas vai colher com alegria. Amém. Número 13. O milagre está mais perto do que você imagina. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus disse isso a Marta quando tudo já parecia perdido, quando Lázaro estava morto havia 4 dias e o túmulo estava fechado. Mas sabe o que há de poderoso nessa frase? Que ela não depende do que você vê, mas do que você crê. Jesus não disse: se vires, então crerás. Ele disse: se creres, verás. Porque no reino de Deus, a fé é a ponte que conecta o impossível ao inevitável. Talvez agora tudo ao seu redor grite: é tarde demais. Mas o que seus olhos naturais não enxergam, sua fé já está gestando. E é que muitas vezes os maiores milagres chegam justamente quando parece que tudo acabou. Já percebeu? Deus espera até o 4º dia, até que o corpo cheire mal, até que a lógica se quebre. Por quê? Porque quando já não há mais nenhuma explicação humana, é ali que Ele se glorifica com poder sobrenatural. Talvez sua situação já passou do prazo, talvez aquilo que você esperava já não faz sentido, talvez até você mesmo começou a enterrar. Mas escute, esse não é o fim. É o cenário perfeito para que o céu intervenha. Enquanto conversamos, há forças se movendo. Talvez você não as veja, mas isso não significa que não estejam atuando.
O milagre já foi ativado no invisível. A permissão já foi assinada no céu. A resposta já foi liberada. Como um pacote que você encomendou e ainda não chegou, mas você sabe que está a caminho. Você não o vê, mas confia. E quando menos espera, ele chega. Assim é com os milagres. A fé assina a ordem, a espera sustenta a promessa e a manifestação chega no tempo perfeito de Deus. E se você prestar atenção, há sinais, talvez pequenos, mas reais. Aquela paz que você não sabe explicar, aquela conversa que te deu esperança, aquela música que te quebrou justamente quando você estava prestes a desistir. Essas coisas não são coincidência, são sinais, são como as primeiras gotas antes de uma chuva forte. Quando o céu começa a se mover, a atmosfera muda e você sente. É uma confirmação interior que diz: prepare-se, porque algo grande está vindo. Tudo tem um tempo de gestação, como uma semente que foi plantada e vem crescendo debaixo da terra. Você não vê o caule, mas isso não significa que ela não esteja viva. Há um processo invisível acontecendo. E chega um momento em que a semente rompe o solo e tudo o que era oculto começa a se manifestar. Assim é o seu milagre. Ele vem crescendo, se fortalecendo, se desenvolvendo em segredo. Mas o tempo está se cumprindo e o que foi semeado com fé logo será visto com seus próprios olhos. E tem algo que eu quero que você se lembre. Sua expectativa não é passiva. Não é apenas esperar para ver o que acontece. Sua expectativa é uma atmosfera, é uma preparação espiritual. É como alguém que arruma a casa antes de receber uma visita. Você coloca tudo em ordem porque sabe que alguém importante está chegando. Assim está a sua fé agora, preparando o espaço para receber o que Deus está prestes a fazer. Porque a fé não apenas crê, a fé se antecipa. É como quando você sabe que seu filho está voltando de uma longa viagem. Você ainda não o viu, ele ainda não bateu a porta, mas você já sente que ele está perto. Você olha pela janela, seu coração acelera, porque você sabe que falta pouco. É assim agora. Deus está mais perto do que você imagina. O milagre está mais perto do que você pensa. E a cada minuto que passa, é um minuto a menos para que ele se manifeste na sua vida. Por isso, não desista agora. Não apague sua fé justamente quando o céu está prestes a se abrir. Não pare de crer quando você está a centímetros do cumprimento. O inimigo quer que você pense que ainda está longe, mas a verdade é que você está mais perto do que nunca. E Deus, que não mente, que não esquece, que nunca se atrasa, te diz hoje: confia, porque eu estou mais perto do que você crê. Você não caminha sozinho, você não espera sozinho. Eu estou contigo e o que vem aí é glória. Então levante sua cabeça, endireite os ombros e declare com convicção: meu milagre está a caminho, minha fé o atrairá. O invisível se tornará visível e verei com meus próprios olhos a glória de Deus na minha vida. Escreva isso nos comentários, declare em voz alta, proclame na sua casa, porque o milagre já foi liberado e você está prestes a recebê-lo. Amém. Número 14. Prepare-se para testemunhar o milagre que está vindo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe o que isso significa? Que o que Deus vai fazer com você será tão grande, tão lindo, tão inesperado, que vai parecer um sonho. Mas não será fantasia, será realidade. E não qualquer realidade, será uma daquelas que só Deus pode construir. Prepare-se, porque há uma risada chegando. Uma risada que não vem de uma piada, mas de uma libertação tão profunda que sua alma inteira vai soltar um obrigado tão forte que o céu vai tremer com o seu louvor. Você está prestes a entrar em uma estação onde sua boca não estará cheia de reclamações, mas de riso. Onde sua língua não falará apenas sobre o quanto foi difícil, mas sobre quão glorioso é o que Deus fez. Esse momento escuro que você está atravessando, essa espera, essa frustração, esse silêncio, não é o fim, é a antessala.
E por isso hoje Deus te diz: confie, eu estou mais perto do que nunca. Consegue sentir? Essa pressão ao seu redor não é castigo, é o ventre prestes a dar à luz algo divino. E não será apenas você quem vai celebrar. Sabe o que é mais poderoso? Que quando Deus fizer o que tem que fazer com você, outros também vão testemunhar. Vão olhar para a sua vida, ouvir a sua história e dizer: grandes coisas fez o Senhor com ele, com ela, com eles. Porque o que vem não será pequeno, nem privado, nem silencioso. Será um testemunho público, sonoro, contagiante. O que está vindo vai quebrar correntes em outras pessoas também. Seu milagre será o megafone da glória de Deus para quem já havia perdido a fé. Por isso, comece a se preparar, não só para receber, mas para testemunhar. Porque testemunhar não é apenas contar o que aconteceu, é abrir o coração, dar nome ao processo, dizer: sim, doeu, mas valeu a pena. Quem testemunha não busca palco, busca dar glória. Seu testemunho vai alcançar almas que estão onde você já esteve, vai levantar quem pensa que não tem saída, vai inspirar quem sente que já tentou de tudo. Então, comece a organizar suas palavras, porque em breve vão te perguntar: como você conseguiu? E você vai responder: não fui eu, foi Deus. Deus está te moldando não apenas para receber o milagre, mas para ser um bom administrador dele. Muitos sabem pedir, poucos sabem manter, mas você está sendo capacitado, não por acaso, mas por propósito. Porque o que está vindo para você é grande e Deus não quer que você desperdice, nem esconda, nem esqueça. Ele quer que você compartilhe, que viva plenamente, que use como plataforma para falar da fidelidade dele. E sabe o que torna seu testemunho ainda mais poderoso? O contraste. Todos viram suas lágrimas, todos te viram em silêncio, te viram chorar, te viram se render, te viram orar de madrugada. Então, quando chegar sua transformação, a mudança será tão radical que ninguém poderá negar. Seu antes foi escuro, mas seu depois será brilhante. Seu antes foi vale, mas seu depois será cume. O contraste glorificará a Deus. Prepare-se também para essa risada de libertação, porque não é qualquer risada. É aquela que nasce quando você finalmente entende que todo o processo teve um propósito. Essa risada que brota quando você olha para trás e diz: uau, agora entendo por que precisei passar por tudo isso. É a risada de Sara quando Isaac nasceu. É a risada de Esther quando viu Amã cair. É a risada dos discípulos ao verem o Cristo ressuscitado. Uma risada que cura, que honra a Deus, que dá testemunho. E comece desde já a visualizar esse momento, não para se exibir, mas para se preparar, porque a fé se antecipa. A fé já tem palavras prontas, já tem o coração alinhado, já tem a boca pronta para louvar, já tem os olhos fixos naquele que fará. Assim como alguém arruma a casa quando sabe que vai receber uma visita especial, assim você deve preparar seu interior. Porque a glória de Deus está prestes a te visitar. Tudo isso, tudo o que você viveu, foi preparação para a celebração. E creia, o céu está preparando sua festa surpresa. Deus está decorando seu cenário. Está enviando os convites para aqueles que te acompanharam no processo. E a qualquer momento, alguém vai gritar: surpresa! E ali estará seu milagre, sua resposta, sua recompensa. Não porque você mereça, mas porque Ele te ama. E porque você creu, mesmo quando era mais fácil desistir. Então não solte a fé agora. Não vire as costas para o processo bem na hora do cumprimento. Segure firme, louve, declare, comente com fé. Diga em voz alta: estou me preparando para testemunhar o milagre que está vindo. Grandes coisas fez o Senhor comigo e ainda maiores Ele fará. Porque o que parece impossível para Deus é apenas o cenário perfeito para mostrar que Ele está agora mesmo mais perto do que nunca. Número 15. Deus tem a última palavra sobre o seu impossível. Talvez hoje você sinta que tudo está gritando a mesma coisa.
Não dá mais. Já é tarde demais. Isso é impossível. Talvez você já tenha ouvido o diagnóstico médico que soa como uma sentença, tenha visto a conta bancária zerada, ou enfrentado o silêncio doloroso de um relacionamento quebrado. E tudo dentro de você quer desistir. Mas escute com atenção. Quando tudo parece decidido contra você, Deus levanta a voz e diz: eu tenho a última palavra. Não é o médico, não é o banco, não é o passado, é Deus. E quando ele fala, tudo o mais tem que se calar. Isaías declarou com força: anuncio o fim desde o princípio e farei toda a minha vontade. Irmão, consegue sentir a autoridade nessas palavras? Não diz talvez eu faça, não diz dependerá das circunstâncias. Diz, farei toda a minha vontade. E se Deus quer te restaurar, Ele vai te restaurar. Se quer te curar, Ele vai te curar. Se quer abrir portas, ninguém poderá fechá-las. O seu final já está escrito desde o princípio, e Deus escreveu com tinta de vitória, não de derrota. Antes mesmo de você saber que teria esse problema, Deus já havia preparado a saída. Não importa o que os homens disseram, porque acima da opinião dos especialistas está o conselho eterno do Criador. Se o mundo diz, não há solução, se os fatos gritam, está tudo perdido, Deus se levanta em meio à tempestade e diz, silêncio, eu sou quem tem a última palavra. Jesus fez isso com Lázaro, declararam-no morto, choraram por ele, selaram sua tumba, mas a voz de Cristo atravessou o véu da morte e o trouxe de volta, porque quando Deus fala, nem a morte pode resistir. E essa mesma voz hoje fala sobre você, fala sobre a sua situação, fala sobre o seu impossível, não como uma sugestão, mas como um decreto, como uma ordem vinda do trono celestial. É um veredito legal que não pode ser revogado. É como quando um juiz se levanta, bate o martelo e diz, caso encerrado. Assim está Deus hoje, encerrando o caso da sua angústia com um selo de esperança, declarando do alto, vitória para o meu filho, restauração para a minha filha, um novo começo para esta história. Lembre-se disso, o livro da sua vida já tem seu final escrito. Não é você quem escreve sozinho com suas decisões ou com seus erros. Há uma mão maior, uma pena eterna, que já escreveu as páginas finais. E todas, sem exceção, terminam com sua glória manifestada. Os capítulos difíceis que você vive hoje não são o fim. São apenas parte do desenvolvimento. O clímax virá quando Deus mostrar que tudo o que foi permitido tinha um propósito maior. E quando for difícil crer, volte à palavra. Porque tudo muda, mas a palavra dele permanece. Governos caem, economias quebram, amizades se desfazem, o corpo enfraquece, mas o que Deus disse sobre você continua de pé. E não enfraquece com o tempo, se fortalece. A cada dia que passa, a promessa se aproxima. Não é uma possibilidade, é uma certeza. É como o amanhecer. Você pode passar a noite inteira em escuridão, mas nada pode impedir que o sol nasça. Assim, é a palavra dele sobre você, inevitável. O seu milagre não é uma opção vaga no ar. É um decreto esperando o momento perfeito para se manifestar. E esse momento está mais perto do que você imagina. Cada lágrima que você derramou foi uma semente. Cada oração foi um martelo quebrando a resistência. Cada dia de espera foi um passo a mais rumo ao cumprimento. E em breve, muito em breve, você verá o que Deus já decidiu. Imagine isso. Você está numa sala de julgamento. Tudo parece contra você. As provas, as testemunhas, a lógica, tudo diz que você perdeu. Mas de repente entra o juiz. Ele se levanta, olha para o seu processo e em vez de repetir a acusação diz: eu tenho outros planos para esta vida. Esta história não termina aqui. Meu conselho permanece. Eu farei toda a minha vontade, e a minha vontade é redenção. Então declare comigo com fé firme: Deus tem a última palavra sobre a minha vida. Não é a doença, não é a rejeição, não é o medo, não é o inimigo. Deus decretou vitória, e seu decreto é eterno.
Talvez você chore hoje, mas o seu choro não é o fim, é apenas o prólogo da glória. Porque quando tudo parece impossível, Deus se aproxima e com uma só palavra dele, tudo muda. Ele não improvisa, ele não hesita, ele não precisa de segunda opinião. Ele é o autor da sua história e ele diz hoje: confie. Estou mais perto do que nunca e o que decretei sobre você vai se cumprir. Porque o céu já assinou o final da sua história. E não é um final de tragédia, é um final de testemunho. Então siga caminhando, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, porque o seu impossível já tem resposta. E essa resposta carrega a assinatura de Deus. Irmão, irmã, percorremos juntos 15 verdades poderosas que transformam completamente a maneira de enxergar o impossível. Se você chegou até aqui sentindo que sua situação não tinha saída, espero que agora entenda que está exatamente onde Deus quer mostrar o seu poder mais extraordinário. Vamos lembrar do que descobrimos, que o impossível é a especialidade de Deus, que sua fé não precisa entender para crer, que Ele chama à existência aquilo que ainda não existe e que tem a última palavra sobre cada situação que você enfrenta. Não são apenas palavras bonitas, são realidades espirituais que estão agindo em sua vida neste exato momento. Agora você tem uma decisão a tomar. Pode sair daqui do mesmo jeito que entrou, ou pode escolher acreditar que cada palavra que ouviu é verdade para a sua vida. O seu impossível está esperando a sua fé para se transformar no seu maior testemunho. Se estas palavras tocaram o seu coração, compartilhe com alguém que também esteja enfrentando seu momento impossível. Dê um like se você crê que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida e comente: Deus tem a última palavra, para declarar publicamente a sua fé. O seu testemunho de hoje será a inspiração de alguém amanhã.